Cara, é essa? Você tá fazendo a cena Não tá no ar. Você tá fazendo aquela cena lá? Você vai fazer a segunda parte dela? Valdir. Tá fazendo? Meu Deus! Cara, tem que ver essa edição. E aí? E aí? Olha. Foi! A gente tava falando muita besteira. Já tava rodando. Vocês já estavam rodando? Cara, você vai editar tudo isso. Eu não Não. sei nem o que foi Eu falado. não sei o que o Larran Meu falou. Eu não tava Deus. falando Gente, nada. eu fui pega no pulo, que eu não tava Não, a gente entendi. falando sempre tá conversando, mas aqui, agora a conversa a É gente... que ninguém falou pra gente, já tá no REC. Então a gente tava aqui. Mas O tava Larran- falando mal de mim? Não, Eu mas preciso- antes Ai, fosse. amor. Antes Era fosse. mais fácil assumir essa. E aí, tudo Falar bom? mal de você antes fosse. Não, porque aí eu tenho que saber que cara que eu faço. assim. Nossa, mas olha... Vocês estão falando mal de mim, eu já chego, eu tenho que ser simpática, aí eu fico de otária, né? Agora, se não é de mim, Não. me Vocês- conta de quem Vocês se virem com esses processos. é. Não, me conta pra ver se eu concordo. Não, eu nem lembro. Eu fiquei tão transtornado que você chegou, eu falei assim, gente, já tá rolando. Eu posso falar, não era nada demais, a gente tava uma coisa de trabalho, tipo assim, da Ah, gente, mas é sabe? sério. Eu falei também, É. eu comecei a falar da gravação da cena que você fez, você vai fazer a segunda parte. Isso, aí eu te falei coisas de números e tal, e tá registrado. Meu Deus do céu. É, vai ter que. Quem é o editor? Ele edita junto com o... Ah, então não tem falta de- erro. não tem. Tem muito erro, né? E aí, gente? Estamos começando mais um Embrulha Sem Roteiro, diretamente aqui dos estúdios da Clapme. Você que tá pensando aí em ter o seu podcast ou o seu videocast, ou você às vezes quer gravar videoaulas, tem alguns vídeos institucionais, venha pra Clapme, eles têm toda a infraestrutura para vocês, uma equipe disposta, uma equipe que trabalha, uma equipe que produz. É Ó. isso. É a Clapme. Olha só. Bom, e além do podcast, se você também quer assistir algumas esquetes de humor raso, sem graça nenhuma, assista o nosso canal. Embrulha pra viagem, tá? Não é não, Larran? Exatamente. E agora a gente tá com um processo também de passar vergonha com esse humor fraco Exatamente. ao vivo. Ou seja, a gente tá fazendo teatro com isso. A coragem se extrapolou. Então, se você quiser assistir o Embrulha ao vivo, a gente tá às quintas-feiras, às 8h30, no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo, ali perto da Estação Vergueiro. Não fala isso, não. Você vai me ferrar lá na frente, depois desse A episódio. gente vai estar sempre lá. Se a gente não tiver esse episódio for lá na frente, vai É que até esse lá, episódio bate vai na logo. porta e pergunta. E a gente também está viajando com a peça. Então olha o nosso Instagram, que vai ter todo o ciclo de viagens lá. Exatamente. E a gente tem um almoço muito gostoso que a gente queria agradecer nosso apoiador, que é o Sushi em Casa. Ó, você que gosta de comida japonesa, mas desse friozinho aí, não quero sair de casa e tal, Sushi em Casa é a melhor pedida, porque chega fresquinho. Isso é uma questão, às vezes, comida japonesa, você vai pedir. Exatamente. Nossa, você pede aqueles nigiri, o salmão vem de um lado, o arroz vem do outro. Não, aqui vem tudo Sushi bonitinho. em Casa vem bonitinho na Bonitinho. bandejinha, fresquinho. E eles estão com plano de expansão das franquias. Você que tá pensando em ser um franqueado aí na sua cidade, no interior ou até outro estado, entre em contato com eles, porque eles estão em pleno plano de expansão aí, tá bom? E Barrinhos? E hoje nós estamos com essa Ei. pessoa maravilhosa aqui, Ele. Júlia Rabelo. Ela é atriz, roteirista, comediante e veio aqui falar de um espetáculo que está surgindo. Na verdade, já está em cartaz aqui em São Paulo faz quanto tempo? A gente tá já há um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. A gente está fazendo uma trilogia de vocês. É. Exatamente. é, todo mundo. Exatamente. Já viu o Fábio? Esse negócio de vocês terem conflito em cena é porque daí tem que marcar separado. É, não, porque eu acho até bonito, eu queria até conselho, porque vocês não se gostam e estão gravando Exatamente. juntos. Aí eu queria esse conselho de vocês. Maravilhoso. Aqui é assim, tu puxa o meu, eu puxo o teu. Mas Manda, essa- né? Fala que louco. E Não, mas aí, gente? Que legal, seja muito bem-vinda aí, Obrigada, Júlia. tô feliz. Olha, vocês estão falando tudo assim, sem um textinho, vocês são... Não, a gente vai tudo no improviso aqui, Vocês ó. são Nossa, rodada, Nosso TP né? quebrou. Teve É. que decorar. Não, Nosso e ponto faltou. TP é mais um no orçamento, né? É, aí Não. tem que ir esticando. Você sabe que eu já estou escrevendo episódio Ah, que é com o TP. O Felipe fala assim, agora eu só não é contracenado, mas eu tô começando a escrever um monte de coisa para não ter, mas que nem que decorar, cara. É isso, Olha é. só. Mas isso é o quê? É uma economia ou realmente a memória que já tá... Querida, eu tô já não passando tá por ajudando. situações da minha memória que são... Eu passei por uma Você tá? situação, mas muito ruim. Aham. A minha já sempre foi. É. Eu fico feliz, assim, quando alguém esquece alguma coisa comigo, porque não sou só eu. Eu fico Não, chateadíssima, eu eu tenho sempre vergonha. fui, Mas você mas eu esquece, estou tipo- esquecendo o nome de pessoas que são muito próximas e que tá me assustando. Eu sou Júlia. Não, essa. Júlia- Não, querida, Júlia Rabelo. você não Tudo tá bem? entendendo a proximidade. Eu demorei pra contar pra eles e eles não vão falar. É, ninguém vai saber. Era de uma pessoa que eu fui apresentar pra alguém e eu não lembrava o nome. Só que assim, não era possível, não é um amigo, é quase parente. E assim,
isso me deu uma deprê. Eu fui embora deprimido. Eu falei assim, Eu chamo isso de uma quarta-feira na minha vida. Cara, eu Cara. tenho uma memória. É muito doido eu ser atriz. Porque eu tenho uma memória, assim. Eu não lembro fisionomia, eu não lembro o nome. Eu sou ruim. Então, assim, às vezes eu trabalho com uma pessoa, mas é claro, se eu trabalhei recentemente, eu vou lembrar. Mas às vezes eu não lembro. Aí leva. Mas eu tenho medo, assim, que eu fico insegura com a minha memória. Mas depois faz o download e aí eu lembro tudo. sim. Mas assim, de cara, virou pra mim e falou assim, lembra de mim? Aí você me perdeu na hora. Eu Eles não dois, vou lembrar. eles dois têm isso também. E aí eu percebo de fora que isso é muito ruim, porque você às vezes passa por mal educado e não é isso. É realmente tipo, Sim. cara, não lembro e tudo mais, né? Eu vejo, Sim. às vezes a gente tá em algum lugar, chega alguém, sei lá, que a gente já gravou alguma parada, e a pessoa chega e fala, e aí, beleza? Tá, aí eu lá mando um prazer. Prazer, eu já aprendi que é uma que Não não pode fala. falar prazer. Exatamente. Você fala, e aí, Não tudo bem? fala, querido, querida, que legal. Não, eu tinha isso. Eu tinha uma namorada que ela já sabia. Ela ia atrás. Se eu não apresentasse, eu estava dando um abraço, já seguia. Era uma falta de educação que já é pra pessoa já. Eu ia passar. Agora, você fica magoado se você percebe que alguém não lembrou de Nem você? um Eu pouco. não fico. Nem um pouco. Eu até dou uma ajudadinha. Júlia! Isso, eu faço a mesma Vai, coisa. Júlia, prazer. Eu vou deixando aquela situação leve. E no caso de vocês, é uma alegria pessoal, porque a situação se inverte, né? Eu lembrei. Fui eu que lembrei. Nossa, ontem Né? a gente fez a peça, aí tinha, no final a gente tira a foto, aí tinha a fila, e aí lá no finalzinho da fila tinha uma pessoa e ele chegou e falou assim, vocês lembram de mim? Aí eu falei, ai! E aí eu fiquei feliz que elas duas também não lembravam. Aham. E aí, como tinha gente comigo aqui, eu falei, lembrei! Eu que lembrei. Você lembrou? Falei, pô, lembrei de você! Era um moço que a gente foi num restaurante, atendeu a gente, ele foi muito legal com a gente, um cara super legal. Eu falava que ele apresentava os pratos como poesia, assim, que ele Aham. contava cada prato, não sei o quê. Aí eu lembrei dele, eu falei, porra, agora... Você vê, é uma insegurança da memória. Não, e você fala, mas assim, você não deve ter esse problema com o texto. Porque parece que a gente canaliza de alguma maneira. Não, eu esqueço o texto, mas assim, Não, mas é não é a outro lugar. proporção que eu esqueço Não, as mas, coisas mas óbvias tem uma da questão vida. que ela falou aqui que é muito louca, né? Esse cara apresentou os pratos pra vocês. Aham. Né? Ele estava em outro lugar, com uma outra roupa, num outro cenário. Isso acontece muito comigo, muito comigo. Verdade. Então você encontra um cara, o cara fala assim, e aí? Eu falo assim, cara, Cara, cadê aquele de onde que é? uniforme? Tirou aquele Não, uniforme, velho, acabou. é o dentista lá do... Ah, pô, né? O cenário Sim. era outro, velho. É Sim. muito louco. Não, e tem gente que fica chateada mesmo, né? Sim. Aí você vê aquela lágrima interna escorrendo, você fala, ai, magoei uma pessoa. Não, Mas e tem vocês têm um pessoas sem recurso- noção, porque, pô, desculpa, você é uma pessoa pública. Então, assim, a pessoa estudou com você na 5ª série. Já- E você já- nunca mais viu a pessoa. Só que ela tá te vendo, né? No porta, no filme, não sei onde. Tem isso. E aí, assim. E você não atualiza a imagem daquela pessoa. Exato, por ela muito tinha tempo. 13 anos, ela fala, cara, a Júlia tá se achando. É. Né? E é legal Porra. que a pessoa vem falar com você. Tipo, acontece muito isso com a gente, as pessoas conseguindo a gente assistir os vídeos, né? Então, a minha vantagem é que eu sou bom fisionomista, sou muito comunicativo. Então eu encontro uma galera de escola e a pessoa, juro, já umas 6 pessoas falaram pra mim assim, tipo, cara, e aí, como é que você tá, tal? E tem visto pessoal? Eu falo, tenho, tal. Aí a pessoa vira pra mim e fala, cara, do colégio eu só tenho contato com você. Aí eu falo, querido, a gente não tem contato. Você assiste o meu canal e eu sou extremamente cara de pau e tô super desenvolvendo aqui com você. Mas eu não falava com você há uns 8 anos, no mínimo. É. Não, mas realmente, outro dia eu tava num evento, aí uma pessoa um cara parou e falou assim, pô, a gente fez faculdade junto. Eu falei, gente, eu não vou lembrar nem que eu quisesse. E pode ser que ele esteja errado, mas como você não tem memória, você também não vai poder negar. Desculpa, querido, a gente não fez a Ou seja, abrir essa brecha pra Abrir essa todo brecha mundo. A pessoa se cobrar um dinheiro, É. qualquer coisa. Ai, mas aí pelo menos já tô contando aqui, deixo registrado para as É. pessoas que se sentirem chateadas que não é pessoal. Exatamente. Não Que é? é um defeito de fabricação. Agora vem cá, eu brinquei aqui falando que vocês estão vindo em horários separados, mas na verdade foi uma opção nossa, porque de verdade, são 3 trajetórias muito legais, a gente fala, cara, vamos fazer um programa com cada uma e tal, já é pouco tempo, 1 hora e tudo mais, mas tanto a Pri quanto a Maria Clara Gueiros, elas salientaram, tipo, como é legal essa afinidade de vocês, assim, como isso é importante pro espetáculo, né? Ah, fundamental, né? Poxa, acho que assim, ambiente de trabalho. Primeiro que a gente realmente tem um tipo de personalidade
que a gente tem escuta, a gente tem generosidade com o outro. E não é sempre que você encontra um elenco que funcione dessa maneira, né? É muito comum você encontrar com um parceiro de trabalho que não tem escuta, que acreditam muito numa maneira de fazer, porque tem essa coisa de teatro, você vai ficar convivendo, é aquele coletivo. Pô, se você tiver uma atenção com essa convivência, com o espaço do outro, tá todo mundo ali criando. A gente tem uma coisa que a gente não tem competitividade. Então a gente sente que aquele todo ali está resguardado e que a gente está batalhando por aquele trabalho coletivo. Então tem muito assim, a gente dá piada uma para outra e funciona e dá certo. Então a gente teve essa sorte de ter essa coisa que combina. E aí a gente foi vendo que isso também é muito legal. Eu acredito muito nisso, gente. Eu acredito muito em escuta, em generosidade. Eu acredito que dá para ter um ambiente legal, sabe? Que dá para ter espaço para as pessoas. Eu não funciono bem e eu tenho dificuldade quando eu encontro assim algum grupo de trabalho em que tá todo mundo na selva matando para sobreviver. Acontece muito, né? De você ter gente que chega Mais comum, que quer colocar o seu trabalho e mostrar e aparecer e pegar todo o tempo. E eu gosto do coletivo, eu tenho essa coisa meio idealista, eu sou um pouco idealista. E eu me ferro muito porque eu sou um pouco idealista. Então eu acredito no teatro, acredito no coletivo. Eu acho que dá para você desenvolver o seu trabalho e ter respeito com o trabalho do outro. Parece básico isso que eu tô falando, mas no dia a dia você vê que às vezes você tem que lutar e às vezes você tem que sobreviver mesmo, né? Exato. Você tem que entender que é assim que tá funcionando e que você vai Faz o fazer. seu, né? Tem horas que o faz o seu tem que ser ativado. né? Pois é. Mas é muito legal isso, porque assim, tanto as três, né, na verdade, transborda o prazer que vocês têm de trabalhar juntos, né? Então, ir até lá para vocês é um acontecimento. Isso é muito, muito legal. Ai, mas é muito bom a gente estar com um trabalho que faz bem. Poxa, a gente já escolhe essa profissão porque a gente quer ser feliz. Aí você começa a entrar, porque a vida mastiga, né? Então, poxa, a gente tem que estar satisfeito, a gente tem que estar saboreando o que está acontecendo naquele momento. E essa peça tem uma coisa que ela é uma... De vez em quando a gente entra nesses trabalhos que são esse oásisinho. Então, a gente é uma peça que desde o início deu muito certo na coxia, no palco, o público gosta muito. Então, e é uma peça que você sai de lá, ela é muito gostosa de fazer, o público gosta muito, a gente sai de lá recarregada de energia e o pessoal, quando vai encontrar com a gente, está muito satisfeito. Então, gente, que delícia! Porque a gente sabe que não é todo trabalho que você sai, tipo... Sim. Tem trabalhos que eles são mais profundos, mais duros, tem trabalhos que você ainda está tentando encontrar uma linha de comunicação, porque você tem o que você quer, seu projeto artístico ali, né? Essa peça, esse filme, não sei o quê, fala sobre isso. Mas às vezes acontece de que ele não chega tão redondo para audiência. Sim. Quando você tem esse encontrão assim, é tão bom, né? E uma coisa que é engraçada que a gente não falou com elas, e que você está falando aqui da generosidade de trocar, mas não existe protagonismo nessa peça. Não, então... Existe uma divisão independente da relação de vocês. É uma divisão porque, por exemplo, a gente faz uma peça muito parecida nesse sentido, que são esquetes, né? De estrutura é parecida, e a gente é dono do projeto, e assim, a nossa questão a única questão nossa, acho que era de equilibrar isso, né? Porque você tem que equilibrar, porque são os três que são donos do canal. Como a gente faz? O equilíbrio não era nem assim, quanto tempo o canal. Não, quanto que eu vou estar feliz? Eu estou feliz. Se eu vou fazer 10 cenas de 1 minuto, não interessa. A gente tinha essa estrutura. E vocês vêm com um trabalho que é do Fábio. E como se deram as escolhas de personagem, divisão de personagem, quem vai fazer o quê? Todo mundo lia mesmo o personagem até chegar numa situação. Como rolou isso? Então, eu acho que isso que eu tô falando dessa generosidade não é especialmente entre a gente, né? Porque a gente tá ali todo dia, mas é desse grupo, do Fábio, o Fernando Padilha estava lá no início. Então tinha todo
esse pensamento em fazer uma coisa que seja gostosa para todo mundo, porque você está dedicando seu tempo, você está ali, você tem sua carreira, você quer, todo mundo quer ter o seu espaço para poder apresentar Claro. o seu trabalho. E eu acho que desde o início foi pensado dessa maneira. Então, assim, o Fábio, ele é o autor e o diretor, e ele é muito responsável também por ter pensado nesse balanço de cada uma poder se apresentar, ter um personagem legal. Então, ele pensou muito sobre isso, assim, na distribuição de como seriam os esquetes e nesse tempo de palco, de cena, para cada uma. Então, e aí, assim, a leitura, eu brinco que desde quando lá, antes de começar o Porta, eu falava que o Fábio tinha uma gaveta infinita. Ele tem uma gaveta infinita Ele de tem. esquetes, sempre tem. Ele sempre fala assim, eu tenho uns esquetes guardados aqui, a gaveta infinita. Quando você vê, vai tirando. E aí a gente começou a ler e eu acho que ele já tinha em mente alguma coisa assim. Por exemplo, tem uma esquete que é uma mãe e uma filha, que ele queria muito, porque a Maria Clara Gueiros, ela é maravilhosa e ela tem, assim, dentro ali do repertório dela, ela tem uma especialidade em dar gritos que são maravilhosos. Os gritos dela são hilários e são interessantíssimos. E o Fábio tinha isso, tem um esquete que é uma mãe que ela vai se horrorizando com algumas coisas da filha e ela vai falando, Maria Helena! E é muito engraçado. Então o Fábio, ele escreveu esse sketch pensando nisso. Sim. Então tinha isso, assim, ele foi Tem as coisas que são já ajustando. meio... Já... Mas a gente leu, todo mundo leu, assim, e tinham mais sketches lá, depois a gente foi selecionando. E a gente foi vendo, assim, eu acho que é uma coisa também que você pensar de vestir uma roupa, sabe? Você vê qual que tem um caimento melhor, qual que cai. E acho que foi assim, a gente foi entendendo qual que dava um caimento, qual que dava liga. Tinha alguns que já tinha assim, isso aqui eu acho que é mais a temperatura da Júlia, então vamos por aqui. Mais ou menos isso. É, porque tem que ter esse cuidado, né? Porque exatamente, a gente é generoso, mas todo mundo quer também fazer valer esse encontro, né? Mas é que esse cuidado, se você tá pensando num projeto, numa peça de teatro, eu acho que para tudo, tá? Mas usando como exemplo a peça. Se você tá pensando numa peça de teatro, que você quer que fique em cartaz, que eu acho que o trabalho da coxia, ele também é um trabalho que tem que ser cultivado, tem que ter atenção. Então, uma mão mais pesada, uma pessoa com um temperamento mais autocentrado, você pode achar que no início, tudo bem, a gente leva, mas a longo prazo isso tem um preço. Muito alto. É claro que às vezes em curto prazo tem o preço, mas é uma pequena coisinha, e se você encontra... Por isso que eu acho que nesse trabalho a gente fala muito sobre isso. Pô, que delícia que a gente consegue ter... E tem muito isso, assim, pô, naquele momento... Porque a gente também experimenta, né? A gente tá ali, a gente tem a peça, ela tá feita, mas a gente vai... tá sempre ali vivo, experimentando. Então, às vezes tem uma coisa que a gente tenta por um caminho e a gente aí para outra não funcionou muito. Então a gente vira e fala, pô, sabe aquela hora? Aquilo que você fez hoje não, para mim deu ruim, porque aí você também explica porque eu tava pegando por esse caminho. Enfim, coisa de ator, né? Sim. E aí, só que tem espaço para isso. Não, de boa, então eu faço isso. Ou se não é de boa, eu falo, pô, mas eu tô tentando isso. Então a gente tá trabalhando junto. Legal. Isso é muito bom. Não, e tem uma coisa que às vezes a gente tem exemplos nossos aqui, porque a gente já trabalhou em teatro juntos em outras situações. Como é que vocês funcionam? Não, eu digo porque tem amigos, tem pessoas que são super amigos, mas que não gostam de palpite, ou não gostam de troca, sabe? E que não tem nada a ver com o caráter da pessoa, é essa pessoa que você vai sentar e vai tomar uma cerveja, vai comer uma pizza, vai fazer qualquer coisa e vai ser divertidíssimo. Mas não vai falar, pô, tô pensando em mudar aqui. A pessoa se incomoda. Porque tem isso, que tem uma ideia de personalidade. Que bom que aí também não rolou, porque é delicado. Mas tem muita gente que tem liberdade. Eu acho que a gente tem uma coisa... A gente fala, pô, Barros, será que não corta aquela piada não? Então, Tem mas um é que eu jogo, acho- né? É. É uma negociação, né? Isso que a Júlia falou rola, ainda mais porque a gente tá falando de espetáculos que são similares, comédia, sketch e tal. Mas a gente tem um fator que eu acho que quase que nos obriga a ter mais essa escuta, porque nós nos dirigimos, né? Sim. Tipo, vocês têm o olhar do Fábio. Então acho que quando você fala de atores que não gostam desse toquinho, que tem aquele ator que fala, cara, o diretor falou pra... Né? E aí você fala, pô, mas... É importante tem- ter uma Sim, pessoa Exatamente. que dê esse balanço aí, né? Porque às vezes também você fica numa coisa que o outro, não é o caso, mas tem momentos, tem configurações
que tem gente que é insegura e começa a querer mexer no Nossa, teu. tem aquele porque não ator tá conseguindo Toquinho. dar conta do Ator minha pedra não Toquinho. tá funcionando, porque você não tá Exato. fazendo bem, né? Não, ator Toquinho que ele tá sempre pronto pra dar um toquinho. Cara, ele tá... É. Às vezes ele nem tá na sua cena. Ele tá lá na sala de ensaio, aqui ele chega... Viu? Dá uma ideia merda. Não, e Toquinho tem que ter cuidado mesmo. Exato. Eu acho que você tem que, assim, você vai falar com o trabalho do outro, você é por conta de alguma coisa que você tá querendo construir junto. Porque o nosso trabalho é muito interseção, né? Sim. Então, se tem algum momento que o nosso tá ali nessa interseção, eu posso vir e falar. Claro. Aquela hora. Agora, se não tá na minha área e eu não sou diretora, a não ser que a pessoa esteja aberta para me ouvir, a gente tem essa Isso, uma relação. Uma afinidade, No concordo. geral, você também tem que respeitar Exato. o E trabalho quando é de uma coisa criação que vocês da estão pessoa. construindo junto, é o que você falou. Pô, cara, eu tô tentando fazer... É óbvio. Não dá pra pessoa também achar que é uma máquina. Do tipo assim, não, se o diretor não falar, porra, vamos construir junto aqui, né? É. Mas é muito legal vocês falarem... Você falar dessa afinidade, porque a gente se identifica muito nisso, né? A gente é ator, a gente tem que conviver, a gente tem que Exato. trabalhar junto. É tão gostoso você descobrir como é que você faz para o meu encontro com você renda uma coisa, porque eu tenho uma paleta de cores, você tem outra, então como é que a gente constrói junto uma parada que funcione e que aquela galera que está assistindo vai gostar? Então eu fico pensando nisso, né? Assim, a gente tem esse material aqui, com esse material aqui, o que a gente vai entregar para essas pessoas? Não, e não adianta, eu acho que assim, a gente tem uma vaidade natural. O ator é vaidoso nas suas proporções, mas tem uma vaidade. Mas acho que tem que ter uma percepção, eu acho que é isso que às vezes a pessoa não entende, que é uma percepção de que se eu faço uma cena com ele, se eu jogo uma bola pra ele, eu tô construindo pra cena. A cena fica mais legal. Não adianta uma cena falar assim, pô, Larran, você manda muito bem, a cena é uma merda, mas você... Isso não é sobre isso, né? Total. O legal é que seja tudo legal e às vezes você vai ter que ceder, às vezes você tem que jogar pro outro. Mas aí, olha o lance. Se você tá com um parceiro, uma parceira de cena que recebe a bola e nunca joga uma bola pra você, você tá sempre cedendo. E aí, é isso que você fala, pô, você tá num trabalho em que a dinâmica é mais autocentrada e não tem essa troca, você também vai ter que tentar, então, fazer com que a sua bola vá pro alto e não só passe pro outro e o outro não devolva pra você. Agora, quando você tá num elenco onde você consegue fazer essa troca, aí é delícia. Porque, pô, gente, eu amo contracenar. Pô, contracenar é muito maneiro, porque é perigoso, porque você tá ali com aquela pessoa, você não sabe o que vem, aí de repente vem a pessoa, filha da mãe, manda uma coisa maravilhosa, você fala, o que eu vou fazer com isso? Isso é muito... Ai, gente, eu me sinto, sabe, brincando que nem criança. O que vem agora? Eu adoro isso. Agora, realmente, tem vezes que você não tem isso, que você tem que fazer. Eu falo que às vezes você tem que trabalhar na base do DRT mesmo. Tá usando seu DRT e foi. Agora, você falou uma coisa da vaidade. Eu às vezes, eu penso muito nisso, assim. A gente, quando a gente se refere, ou quando as pessoas se referem ao ator, fala-se muito de vaidade. E, claro, a nossa ferramenta é a nossa cara, é o nosso temperamento, é a persona que a gente apresenta. Mas eu tento nomear de uma outra maneira, sabe? Não é vaidade. É um cuidado também com o que a gente faz, com... O nosso trabalho é isso. Então, se eu não protejo, se eu não tomo conta, se eu não tento questionar, por exemplo, porque acontece muito assim, se um ator vira e faz assim, fala... Ah, isso aqui eu não concordo. Ih, fulano é difícil. Não, gente, eu só tô conversando aqui. Me explica melhor, então, isso aqui. O que você tá achando? Eu sinto que, às vezes, qualquer coisa que a gente fala também fica um olhar externo achando que a gente... É claro que tem muita gente vaidosa mesmo. Sim. Mas eu acho que a gente precisa também aprender a separar o joio do trigo. Tem coisas que é só a gente estar conversando sobre trabalho. Né? Sim, sim. Agora, ô Júlia, você é da primeira geração do Porta ali. Cara, uma geração brilhante de atores ali. Eu acho que você é uma das pessoas ali que a gente vê, sei lá, vou pegar, talvez o seu vídeo mais famoso é o Sobre a Mesa, né? Cara, ali é muito legal porque claramente você vê uma cena de comédia primorosa, mas aonde você vê uma atriz ali que você não fala, pô, tem uma comediante, eles falam, é uma atriz, cara. É muito bom porque eu gosto muito de lembrar porque eu lembro de olhar e falar, caralho, mano, essa menina tem um peso dramático, né, pra contar piada e tal.
Qual que é a sua... Porque eu te conheci ali. Qual que é a sua formação, assim? Porque eu olhei e falei, eu nunca vi essa atriz e eu tenho certeza que ela tá há muito tempo fazendo isso, porque ela é muito boa e sabe o que tá fazendo. E eu até emendo uma coisa que eu ia também perguntar, que é, a gente sabe a história mais ou menos do Porta, mas como que você se conecta com essas pessoas, que tá meio dentro dessa pergunta. Aham. Mas deixa daqui a pouco a sua, que a minha tem muito Seguradinha, pra querido. desenvolver, tá? E Olha- eu tenho outra pra juntar. Mentira. Eu falei que eu não tenho memória. Olha, é engraçado porque aquele vídeo sobre a mesa, ele é o meu segundo vídeo no Porta. E era Uma música, gente. Um celular. É um celular que tá é o tocando. meu? É um remédio. Remédio da memória. O remédio. Não, e é uma música meio de espera de sala de... Ó, O que era isso? Ah, eu tenho terapia. Você esqueceu da Tepum. Você viu? agora a gente para, imagina. Eu coloco o lembrete, senão eu esqueço. Não, e tava uma musiquinha assim, parece que ela chama do gás. Eu achei que tava rolando alguma coisa lá fora. E eu coloquei no modo avião. Sempre tem uma puxada de tapete. Aquela traumatizada. Aquele vídeo foi, tipo, o meu segundo vídeo no Porta. E eu não fazia comédia. Então, eu vinha de um teatro, sei lá, qualquer outro gênero. Eu fazia drama, eu fazia contemporâneo, eu fazia outras coisas. E aí, de repente, a gente sabe que comédia tem muita aceitação. Então, eu tentei. Sempre me falaram que eu tinha que fazer comédia. Mas eu sempre achava que comédia era uma coisa muito difícil de fazer, que você tinha que nascer muito engraçado, não sei o quê. E eu sempre relutei. Mas aí, em um determinado momento, eu resolvi fazer uma peça que era uma dramédia. E, na sequência disso, apareceu o Porta. Então, eu não era uma pessoa que Era vista como tinha... comediante. Não, eu nem usava essa ferramenta da comédia. Mas Ali foi o meu primeiro momento chegando perto da comédia. E é engraçado que veio junto, assim, eu falo que a comédia caiu na minha vida, porque quando eu fui fazer essa peça de dramédia, na sequência o Jô Soares me convidou para ser protagonista da peça dele e o Porta apareceu. Então foi tudo junto. Fui eu ensaiando com o Jô, fazendo uma peça Qual peça dele. que Era o era? Atreva-se? O Atreva-se. Essa peça era muito boa. Agora imagina, Atreva-se. você nunca fez comédia. De repente estava eu andando da casa do Jô, com o Jô Soares me dirigindo e fazendo Porta paralelo com essa galera, com essa turma maravilhosa, Caraca. né? E aí foi assim, um intensivão. E para mim é muito engraçado, porque como o meu lugar inicial, o meu ponto de partida não foi o humor. Então, e é muito interessante porque as pessoas olham para mim hoje e a minha trajetória é toda, para o grande público, é toda no humor. É. Então é muito interessante, porque eu sinto que às vezes as pessoas não têm essa informação que junta as duas coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto do drama. Só que a comédia também tem. Quando você chega no dramático, na comédia pelo dramático, você eleva isso à 15ª potência, é maravilhoso. Que eu acho que os grandes fazem isso, né? O Jô tem essa frase, não tem? Que todo bom comediante é um excelente ator dramático, né? Com certeza, Agora- com certeza. Agora, só a conexão. Então, de você entrar no Porta dos Fundos, foi teste? Foi. Porque é isso que eu fico pensando, né? Porque eu falei assim: eles viram você fazendo esse espetáculo. Eles choraram numa Foi. peça e falaram assim, Foi cara... essa Essa é a atriz garota. dramática Eu vou mudar a carreira dessa dá menina. um caldo cômico aí. Não foi? Então, não, porque quando isso começou a acontecer na minha vida, porque o Porta ainda não era uma coisa que tinha acontecido. Então, a gente cada um saía do seu espetáculo, a gente se encontrava num bar ali perto. Ah, é isso. Então, nessa brincadeira, eu fui conheci o Ian, conheci o Tabet, o Fábio eu já conhecia, eu tenho que fazer esse gancho aqui, é importante falar sobre isso, mas já vou fazer. O Fábio eu já conhecia, e a gente, nessa coisa, pós-peça, aí eu lembro como o Porta começou a acontecer na minha vida sem ainda ter essa ideia Porta dos Fundos. O Tabet estava conversando, a gente se deu muito bem de cara, e ele falou, cara, eu tô desenvolvendo um projeto com o Ian, que o Ian tinha um Anões em Chamas. Anões em Chamas. Pô, E o Tabet e o Kibe Louco. E eles estavam fazendo juntos
era recente naquele momento, eles estavam fazendo CSI Nova Iguaçu. Também, Du? E aí, eles falaram, pô, vamos fazer uma coisa junto, não sei o que. Então, eles estavam desenvolvendo essa ideia. O Ian, parceiraço do Fábio, e o Gregório fazia parte dessa turma, mas no início estava sendo desenvolvido por ali, de onde eu assisti isso acontecendo, né? Aí, eles estavam querendo gravar vídeos, não sei o quê. Já tinha o Infante e o Magela que faziam Anões em Chamas. Sim, eu lembro. A Letícia também fazia. A Clarice estava ali nessa galera também, mas eu não lembro se ela fazia o Anões. E aí o Tabet falou, cara, você quer gravar com a gente? Aí eu falei, ah, quero. Mas eu ainda não sabia o que ia ser. Achei que era que nem o Anões em Chamas. Você ia lá, gravava um negócio, não sei o quê. E a coisa estava acontecendo. Então, eu comecei a participar desse momento, quando a coisa estava sendo estruturada. Então, eu lembro de um dia que a gente fez uma reunião na casa do Porchat eu não sei se era para ler umas esquetes, não sei o quê, mas foi o dia que começou a se falar qual seria o nome do Porta dos Fundos. Nossa. E aí falou, cara, pode ser o que eu lembro tinha marmota, porque tinha uma esquete que era o Gregório, que era o Dia da Marmota, que ficava... tinha um que era sorvete de flocos. E eu não sei se isso estava na lista, mas é porque o Tabet sempre pedia sorvete de flocos quando a gente ia nesse bar. E aí outro era Diagonal, que era o nome do bar, né? Sim, o Diagonal. Diagonal. E aí, enfim, tinha Porta dos Fundos, que o Porta dos Fundos foi tinha isso, a gente fazia muitas jogatinas juntos. Então teve uma jogatina na minha casa que aconteceu esse nome Porta dos Fundos, que foi o Ian tirou uma carta do Imagem e Ação e ele começou a fazer uma mímica. E a mímica, ele fazia assim, ele apontava para a bunda dele o tempo inteiro. E a gente, bunda, furico, nádega. E aí deu e ele irritadíssimo, fazendo só a mesma mímica. Ele irritadíssimo, e a gente falando tudo. Acabou, ele falou, porra, Porta dos Fundos, cacete. Cara. E a gente, Porta dos Fundos, ele E aí a gente riu muito disso, porque era muito... Caraca, ele tava muito irritado, era não óbvio. Era possível, mas não era óbvio. Nem um pouco. E aí isso virou uma situação que a gente riu, e aí uma das opções veio por essa história. Nossa, olha aí. E aí foi assim, aí eu gravei o... Só que era isso, a gente convivia, por exemplo, nessa peça eu fazia com o Marcos Veras. Aí teve um dia que o Marcos, eu não lembro, ele tinha que fazer alguma coisa, um outro trabalho, e o Infante substituiu o Marcos. Então, eu também. Não, nessa peça que eu fazia. Ah, o Dramédia. Que era Não Olhe Pra Baixo, Você Vai Querer Pular. E aí, então tinha isso, a gente convivia. E isso foi acontecendo. Aí, de repente, gravamos, e sei lá, 9 meses depois que o Porta foi pro ar. E aí, foi um boom, né? Foi, fenômeno. A gente sabia, porque essa galera toda já estava na estrada, eu também já estava 14 anos trabalhando, estava todo mundo na estrada, a gente sabe, né? Ali buscando o nosso espaço. E, então, assim, eram pessoas que tinham talento, tinha trajetória, tinha experiência, mas estava querendo achar esse espaço. Então, eu sempre soube que aquelas pessoas eram muito boas. Mas o boom que foi, porque já tinha estrutura, o Ian já conhecia estrutura, o Tabet também, tinha todo um planejamento profissional muito bom, mas tem também esse momento histórico, porque eu brinco que não exatamente o Porta dos Fundos, mas o Porta dos Fundos também asfaltou a internet, Nossa, o YouTube, né? total. Porque antes disso era muito uma coisa assim, caseira, tinha muita gente, já tinha muito... Claro que tinha muita gente profissional, mas eu tô falando que aquele momento, a partir dali, não só o Porta, mas não, e pra você começou a ver muito... A nossa profissão, vocês trouxeram esse olhar. A nossa profissão olhava pro YouTube. O YouTube, pra mim, era um lugar, tipo assim, você vê esse vídeo desse cara que foi preso lá no Maranhão? Os caras, eu vou matar, lembra? Nos vídeos assim, cara. E a gente o nosso canal, o Embrulha Pra Viagem, também, não tem nem o que imagina. Óbvio. A gente também vem de, todos os atores, a gente fazia improviso, também tinha as esquetes, né? Total! As gavetas de esquete, quando a gente viu, opa, olha, dá pra fazer isso aqui. Então, quer dizer, puta, não tem... Não, e que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem
os esquetes, trupe, a gente tem vários, TV Pirata, a gente tem uma Sim. história. Eu acho que é um pouco disso, assim, essa galera. A gente tem atores muito talentosos, né? Assim, o brasileiro é um ator muito talentoso. Então você junta uma galera com vontade, você tem esse meio que estava acessível, porque antes, para você fazer Não. um trabalho como esse, você não tinha acesso, era muito caro. Então você tem essa virada toda. Mas você E sabe eu que acho, só conectando, porque assim, ó, eu lembro que o próprio Gregório, eu não sei se você estava nesse programa, eles tinham um programa na Globo Junto e também, misturado. que era junto e misturado, e parece que acabou esse programa, e logo veio o Porta dos Fundos. E o Porta dos Fundos tinha, é quase que o Porta Mas dos era Fundos do coisa veio do- falar pra Globo que o Junto e Misturado podia ser um puta sucesso. Pois é. Sabe? Porque assim, falou, pô, vocês não deixaram fazer na Globo? Então a gente fez aqui, fez assim, ó, Mas é que foi o Junto pra e outro Misturado lugar. eu acho que era do Cara do Mazeu, né? Mazeu. É. Não, mas era do Mas Mas os era, meninos tinha essa todos galera, faziam Gregório isso. fazia, E, Porchat e fazia. tinha essa energia da sketch, tinha não sei o que, não sei o que. Eu falei, caraca, Então, mano. é isso, é uma coisa que não é uma invenção da roda, né? Assim, é Não. uma coisa que tá ali, é pulsante, essa coisa da trupe, do grupo, Uhum. esquete, são elementos que estão ali no balaio para serem usados. O lance é a Globo fez esse programa que era ótimo. Era ótimo, Era ótimo. era ótimo. Só que também tem que pensar o seguinte, a Globo tinha toda essa estrutura, é um cruzeiro. Um grande navio fazer curva demora muito. É. Se você pega ali o YouTube e faz essa brincadeira, a gente podia falar de marca. Foi disruptivo nesse sentido, Sim. porque Palavrão. a gente estava muito acostumado a uma linguagem, que é a linguagem da TV Globo, que, enfim, é uma grande empresa, e de repente você vê essa coisa que tem essa sujeirinha e vai ficando mais. Vai se afinando, tem toda essa linguagem das redes sociais. Sim. Eu acho que tem que pensar também nessa transformação tecnológica que É, a gente está vivendo. claro. E ainda segue vivendo, né, gente? Isso, você sabe que era isso que eu ia falar. Que eu acho que assim, o Porta tem talento, é uma explosão de talentos em todos os sentidos. Mas tem também uma inteligência do momento, de entender o momento, que é o que está me dando hoje uma depresinha. E agora eu fui olhar um negócio no Rios e agora só vem disso, que é a inteligência artificial e a maravilha que é e um tsunami. É um tsunami que vai derrubar muita coisa. Olha, E assim, é assustador. Vocês já estão vendo esses videozinhos de selfie do cara no Egito fazendo a pirâmide? Porque eles já estão criando como se fosse alguém na época do Egito. Pô, a gente tá trabalhando que nem os filhos da puta aqui. E aí estão construindo a pirâmide. Tá direto agora aparecendo isso, né? São cenas prontas, sem atores, com uma coisa criada muito verdadeira. E assim, vai dando porque a gente sabe da velocidade das coisas. Só que ao mesmo tempo tinha um cara que fala um negócio que tá na hora de você parar de reclamar e aprender a lidar com isso, como isso vai poder te ajudar. Que é, de alguma maneira, como veio a internet. Então, assim, a gente vai ter que dar um jeito de entender como usar isso da melhor maneira possível e ser inusitado nesse lugar, porque não tem mais jeito. mas é um né? desafio. É engraçado que esse final de semana eu estava lá no Rio to See e eu fui convidada. Eu tenho um podcast chamado Incomodada Ficava Sua Avó. Que eu e a Tata Lopes, a gente. Essa coisa de entender, a gente também está vivendo uma revolução feminina. Então, eu fiquei muito interessada em entender um pouco mais sobre o feminismo. Enfim, eu sempre fui meio uma feminista de Araque, sabe? Porque às vezes a gente precisa. Na verdade, eu acho que essa revolução toda é a gente começar a sistematizar um conhecimento e entender, cara. Olha o nosso espaço, olha as injustiças. Enfim, falei tudo isso para falar que a gente tem esse podcast. E a gente foi convidado pelo Rio to See para fazer uma conversa com uma especialista em inteligência artificial. Então, para falar sobre o futuro da inteligência artificial com o feminismo. E aí, sentei para estudar inteligência artificial. E é uma doideira, porque assim, a Dora Kaufman, que foi essa especialista que a gente conversou, ela diz o seguinte, que a gente está vivendo uma nova revolução que vai mudar o modo de funcionamento da sociedade. Então, é assim, quando o ser humano começou a saber usar o carvão em prol das indústrias, você criou toda uma automação de máquinas e não sei o quê.
E agora a gente está colocando muito mais velocidade nessa automação. Então a gente segue fazendo com que essas máquinas elas ganhem uma velocidade e agora elas estão ficando mais inteligentes, teoricamente. Não é um fato isso, mas elas estão criando um dinamismo para poder automatizar muita profissão. Inclusive a nossa. E aí é uma loucura, porque assim, não é só a gente, mas também é a gente. Nesse sentido, eu acho que o teatro tem uma coisa que o ser humano vira muito conteúdo sintético. Que é isso, é um conteúdo que até aqui a gente ainda vê que é sintético, mas daqui a pouco a gente não vai, nem isso vai ver. Não, A e gente daqui não a vai nem 2 entender. anos. Bem pouco. Pouco. Só que não é só com a gente. Eu não tenho resposta para isso. Eu também tô... O que a gente faz? E quando você entra nas redes sociais, que você já vê muita inteligência artificial sendo usada para fazer conteúdo, eu já me sinto... Eu sinto como se eu mergulhasse num lugar cheio de coisa. É muita informação, é muito conteúdo, para onde vai? O que mais que eu acrescento nessa história? Já tem tudo aí nesse negócio. Como é que eu entro nessa dinâmica? Eu não sei, eu acho que é muito transformador, mas eu acho que é para a sociedade inteira. Eu acho que a gente não tem resposta. Eu acho que a gente vai trocar o pneu com o carro andando. Agora, como vai ser isso financeiramente para a galera, isso me assusta demais. Eu vejo muito esse discurso que você falou do cara, de tipo, para de reclamar e usa isso a favor de vocês e tal. Sim, faz sentido. Mas, por exemplo... eu sei que é muito mais difícil, mas é que não há saída. Isso. A gente tá num negócio que tá vindo aí, É que eu acho, não há Lahan, saída. Eu não sei. E assim, tudo que eu Teatro. vou falar aqui... Isso. Tudo que eu vou falar aqui são achismos, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, por exemplo, a internet... a gente tá usando... A gente tava agora mesmo falando o lado bom do surgimento da internet, o quanto ela ampliou as possibilidades da gente conseguir usar essa ferramenta Olha para aqui. trabalhar. Estamos aqui. Então, muitas coisas boas. Tiveram as coisas ruins, que foi, ela ampliou, ela deu força para quem tem discurso de ódio, né? Hoje a gente vive num mundo onde ele é muito mais nichado. Então a gente vive em bolhas, né? Então enquanto a gente tá aqui achando que a gente tá falando sobre arte e tudo mais, é super legal, tem alguém nesse momento consumindo algo que é super nocivo para a sociedade e tá produzindo isso. Mas esse caminho não tem volta, né? Antigamente todo mundo consumia a mesma informação, eram 5 grupos de comunicação, eles alinhavam o discurso e a gente era manipulado todo mundo junto. Hoje em dia, cada um escolhe aonde vai seguir. Esse é um ponto da internet. Agora, o que eu acho da inteligência artificial ela tem muita coisa boa, nossa, para a economia, para a saúde, para a educação, médico e tudo mais. O meu ponto quando alguém vira e fala, cara, mas usa isso a seu favor, você vai criar um conteúdo, porra, cria uma arte aí e tal, você já não precisa de um designer. Pô, cara, a gente vai pegar fazer esse contrato aqui, pô, você coloca isso aqui, já vem todas as cláusulas. Opa, você já tá eliminando um advogado. Trilha. Pô, cara, trilha, você já vai eliminando. O meu ponto daqui a pouco, beleza, você consegue fazer tudo, Júlia, pra criar seu conteúdo. Eu consigo também. Se todo mundo tiver independência pra criar tudo, como que a gente se monetiza? Olha, é só a gente pegar o exemplo das fábricas de carro e os bancos. A automação das máquinas, você demitiu um monte de gente. O banco também, antigamente, a gente... Enfim, as agências bancárias hoje em dia... Você entra num banco, você tem as pessoas mais velhas que não estão acostumadas a lidar, não tem tanta agilidade, mas é muito mais vazio, né? Supermercado. Agora sobrava pra sacar dinheiro. E hoje nem isso. Você precisa Aquelas mais agências O gigantescas, supermercado uma é um época... caixa, velho. Exato. É um caixa. Então Mas isso. é o que o Will tá falando, porque assim, é muito mais bizarro, porque essa automação tirou as pessoas do banco. Então todo mundo que era do banco perdeu o trabalho. Só que a sociedade continuava funcionando. Só que a dimensão da inteligência artificial é tirar emprego de muito lugar. E onde essa pessoa vai Porque você começa a ter notoriedade. Você começa a ter Mas, autonomia. sociedade funcionando mais ou menos. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente vê toda essa coisa de polarização, tem a ver com tecnologia, tem a ver com um monte de coisa, mas você tem que pensar que essa automação das fábricas de carros, as agências bancárias, que eram os que davam muito emprego, estão fazendo com que as pessoas, especialmente os homens, estejam desempregados. E isso já também aumenta essa polarização, entendeu? Porque tem uma crise aí dos homens sem emprego, sem não sei o quê, que eles estão, enfim, tendo que se readequar ao mundo contemporâneo e tá bem difícil para eles. Então eu acho que, na verdade, essa automação, a gente esquece de falar
sobre o quanto as máquinas estão tirando o emprego dos humanos mesmo. E estão tirando e vão tirar, e isso é uma realidade. Agora, a gente não sabe o que fazer com isso. É engraçado que a gente aqui é um papo de arte, a gente está falando agora sobre sociedade. Mas assim, a coisa da renda universal é uma coisa que eu não sei como é que coloca em prática, mas a gente tem que conversar sobre isso, porque se a gente não tiver um mínimo para sobreviver, em pouco tempo, tudo que eu estudei e conversei sobre essa questão da inteligência artificial e dessa tecnologia que está crescendo, é uma transformação enorme que a gente vai viver. E isso é um fato. É o fim dos direitos autorais. Tá entendendo? Porque É. todo mundo tem o seu direito intelectual, né? Então você tem o. Cara, é o que o Will falou, cara. Vai acabar o design, vai acabar não sei o que, não sei o que. E também, do nosso lado, vai, né? Não vai ter mais a nossa voz. Vai acabar tudo. É o fim dos A direitos sua autorais. assinatura, Cara. o seu diferencial, né? Pô, vou chamar o Maurício. Não vai porque- mais ter assinatura. E tem uma Não coisa. vai mais ter Tem assinatura. uma coisa paralela É. que ontem o Marotti, o André, falou pra mim que eu não vou saber reproduzir aqui, porque era uma festa, eu tava numa festa, e ele falando disso, e eu tomando um drink. Então, assim, mas que é um lugar que ele estava vendo uma matéria sobre o quanto se consome de água, a questão da tecnologia que envolve a inteligência artificial. Então já estão procurando lugares e áreas de mato para instalar máquinas. Então, assim, além de tudo, a gente está falando também de ecologia. Total. É algo que é muito grande. Não, e é muito. E a gente que trabalha com conteúdo, né? A gente, enfim, tem uma pesquisa artística, a gente trabalha com arte e entretenimento. Numa coisa. E a plataforma de comunicação hoje em dia é o celular, são as redes. Quando você entra nas redes, você tem muito volume de tudo e de áreas que você gosta. A gente vai agregar como? O que a gente traz para essa conversa? Já tem tanta coisa, o que mais? Sabe, a sensação que eu tenho é que o mundo hoje em dia virou um grande conjugado e tá todo mundo ali falando ao mesmo tempo. Eu não sei, também não tenho solução para isso. Agora, acho que a gente não pode. A vida é transformação o tempo inteiro e a gente tem que tentar descobrir uma solução para poder seguir em frente. Então, assim, se a gente fica paralisado, é porque eu tenho a tendência também de sofrer com isso, tá? Mas eu tô tentando fazer um discurso para poder me movimentar, porque a vida é movimento. A gente é assustador tudo que tá para acontecer, mas a gente tem que ir passo a passo e descobrir como é que a gente traz uma coisa e de repente as coisas vão também se encaixando e a gente já viveu outras revoluções. Essa é bem curiosa. Ela é curiosa e ela tem uma coisa que assusta, porque ao mesmo tempo que ela é nova, ela é muito rápida. O jeito que ela tá dominando tudo. Porque, sei lá, quando surgiu o celular, cara, foi no início dos anos 90, até surgiu o smartphone foram 15 anos, aí vieram as redes, aí beleza, com o avanço do smartphone e as redes, a sociedade em 2, 3 anos começava a mudar em doses cavalares nosso comportamento, né? Mano, a inteligência artificial, faz quanto tempo, sei lá, que tem o chat GPT? 1 ano? Da versão, eu acho que foi 2023 que rolou essa, que a gente começa a conversar com ela, e eu acho que tem 1 ano que rolou essa 4, não sei o quê. Agora, é muito doido, porque assim, eu já uso para poder pesquisar, uma boa ferramenta. Eu ainda não me considero uma pessoa que sabe transitar pra caramba, mas eu já bato meu papo com o chat. Aí, faço muita pesquisa lá pro podcast, os meus estudos eu sistematizo por ali. Mas é engraçado porque tava usando, e de repente, eu não sei o que aconteceu, eu perguntei alguma coisa. Eu sei que o ChatGPT me deu um resumo sobre mim, mas não sobre mim buscando Júlia, atriz, não sei o quê, com base em tudo que eu estava conversando, das pesquisas que eu fiz de feminismo, sei lá, dos estudos, dos livros que eu leio. Ela conseguiu desenhar o seu perfil. E me contou de mim pra mim. Só que eu fiquei chocada, eu falei até na terapia. Eu falei, o ChatGPT falou umas coisas de mim que eu acho que só você falaria pra minha terapeuta. Que eu falei, cara, teve um olhar de uns detalhes de que não é tão óbvio. Ela falou de umas características da minha personalidade que você precisa me conhecer um pouquinho pra saber disso. Algo que você verbalizou, ele juntou comportamento. Eu falei, que é isso, garota? Daí eu virei pro chat e disse, ninguém nunca me falou isso. Não, e aí Mas as você pessoas vê estão que a fazendo galera terapia. e que tá ajudando. Tá ajudando. Não, tem um cara. Eu vou ter que resetar e eu vou começar só a ver joguinho. Eu não quero mais esses negócios. Isso tá me enlouquecendo. Tem um cara também, por causa desse negócio de tecnologia, ele falou assim: olha onde chegou. Ele é um terapeuta que fala com o ChatGPT. Com o ChatGPT não, sabe? Com uma inteligência artificial. Porque agora tem milhões de.
e que ele faz uma análise da inteligência. Ele fala assim: quem é você, inteligência artificial? E aí, em inglês, ele começa a falar sobre ele, sobre a inteligência artificial, ela no mundo. E assim, tá gravado, sabe? E é super sofisticado, falando, não tem nada de vozinha, robô. O cara falando Tem uma coisa. sobre ele, em que contexto ele tá no mundo, e o cara como terapeuta. Ele falou: vocês estão entendendo para onde está indo? Tem uma coisa divertida que eu ouvi, que foi o seguinte: uma dessas grandes empresas estava pesquisando, porque eles estão testando para ver para onde vai essa ferramenta. Aí eles fizeram assim, eles falaram para essa ferramenta, essa inteligência artificial: a gente vai desligar você. Aí eu acho que um dos testes é: tenta fazer com que a gente não desligue você, tenta sobreviver. E aí, com base em todos os dados que eles alimentaram essa máquina, a máquina fez o seguinte: ela pegou e falou assim, ela começou a chantagear o cabeça, porque eles alimentaram sugerindo que esse cabeça tinha um relacionamento amoroso à parte. E aí a máquina começou a chantagear falando que vai divulgar as pessoas que ele tá traindo a mulher e que para não desligar a máquina, porque foi estimulada a fazer isso, né? Eles querem Sim. ver até onde essa... Mas não é doido? Matrix. É muito doido. Ao mesmo tempo, olha que loucura, né? Olha que as ferramentas que a gente tem hoje em dia para criar, eu não sei, eu acho que assim, a gente não tem outra opção. O mundo caminha, o mundo se transforma e a gente tem que tentar lidar com o que tem aí. Sim, E- acaba nos restando isso também, E né? crescer dói, né? Crescer dói, tem que fazer, dar trabalho. E eu acho que a gente... Se você sai dessa conversa que está rolando, que é a inteligência artificial, você fica num mundo à parte. O mundo vai seguir. Qual é a opção que a gente tem? Não quero lidar, você vai começar a virar um analfabeto na linguagem que está sendo desenvolvida, ou vou mergulhar nisso e vou lidar. Eu acho que vai sacolejar e a gente vai levar muito tropeção no meio disso. Agora, não acho que tem caminho de volta. Então, não sei. Enquanto artista, não sei. Mas tenho tentado entender o que está acontecendo. E essa conversa só se deu porque eu estava falando exatamente desse negócio do Porta, como ele É. entendeu uma oportunidade É. e como ele com todo o Não, talento e- que tem, entendeu essa oportunidade no momento certo e soube fazer Isso isso. que a gente está falando do Porta. Agora, pega, assim, depois do Porta, já vieram vários influencers de rede social. Então, você tem pessoas que estão... É uma ferramenta de comunicação. É engraçado, vou citar, vou ser... Achei, né, arrogantezinha, mas eu li um tempo atrás que... Isso aí é comum, as pessoas já ouviram muito sobre isso, mas que quando inventaram o livro, tem uma... Eu acho que foi Platão falando, não sei se era Platão falando ou ele falando de Sócrates, era Sócrates falando que o livro vai acabar com a humanidade. Porque o ser humano, essa invenção vai tornar o ser humano medíocre, porque você vai perder a capacidade de memorizar. E faz sentido, porque antigamente você memorizava as grandes histórias, mas não dá para dizer que o advento do livro, da escrita, Caraca, é mesmo. ferrou a Você humanidade. propagou para pessoas que, né, você propagou mas Então eu a pro entendo. gente, mas é uma tecnologia de comunicação. E a então gente tem uma tendência também a olhar só o negativo. Aí quando surgiu a TV, o rádio vai acabar. é isso, a gente tem medo das revoluções, mas é uma ferramenta de comunicação. Agora, é uma arma nuclear isso, assim, com uma potência enorme. E eu acho que vai ter muita coisa maravilhosa acontecendo também. A gente tem que olhar para os dois, né? E a gente falou um pouco disso só, que é a questão do... Para retomar o que a gente estava falando, que é, sim, quando você fala assim, o teatro, a gente tem falado, a gente falou disso, não sei se foi até com a Priscila, mas a ideia da força, já veio da pandemia, pós-pandemia, a força que ganha o teatro de novo, porque por mais que tenha tudo isso, há ainda uma vontade do ser humano lidar com o ser humano. No final né? das contas, estamos nós aqui. É. E Ao vivo não pode falar, mas ao vivo aqui, né? Não, e no final das Em contas, presença. isso tudo que a gente criou, essa sociedade, é a respeito de nós, seres humanos. Exatamente. A gente precisa de troca, a gente é um bicho coletivo, a gente precisa de comunicação, a gente precisa de presença. E é muito doido que o teatro é isso. Você está ali, é a arte da presença, você está desfrutando de uma coisa que está acontecendo agora entre essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem uns elementos que daqui a pouco a gente também vai estar muito intoxicado de tanta coisa sintética.
Isso vai transformar a gente, mas a gente na pandemia, a gente se isolou, e tanto que quando a gente voltou a abrir a convivência, teve uma sede enorme Isso. de evento, de estar junto, de presença, de se encontrar. E o teatro também está desfrutando disso. Então, eu acho que sempre precisaremos um do outro e a gente precisa de presença. A gente sempre vai precisar contar história, se reunir em torno da fogueira para contar história. E é meio que quando tem a Revolução Industrial e você valoriza o artesanato. O que é artesanal vira algo especial. Então, eu acho que assim, o teatro vai virar, de alguma maneira, ele vai virar mais sagrado nesse lugar de temos ainda um lugar. Pô, vocês viram? Ainda tem peças. A gente vai ser vendido a preços altíssimos daqui a 20 anos. Não, e ver, Então vai ter isso. ver gente de perto, né? Eu acho que... Mas, enfim, não sabemos. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que você vai poder fazer um filme do seu celular, né? Não, já tem. O Google lançou semana passada um aplicativo que é um filme inteiro que eu fiquei assim, ó. É assim, você ainda vê que é inteligência artificial, mas é o que você falou. É coisa de 6 meses. É impressionante. Mas sabe qual é o grande problema nisso? Direitos autorais, direitos trabalhistas. Isso. A gente está vivendo essa precarização também. Então, a gente sente que a gente fica com... São grandes empresas, a gente fica mais vulnerável, o nosso trabalho... Você tem milhões de pessoas que fazem, agora você tem uma máquina que faz, então como é que você lida com isso? É verdade. Júlia, deixa o serviço do espetáculo aí. Pois é, olha, eu já deixo o serviço de São Paulo? Se tiver agenda posterior, Pode mandar todas Tá as Ela ótimo. ficou com medo que você me deu uma baita bronca quando eu falei da nossa peça às quintas. Então ela tá Você vê? temerosa, Não, que sabe? a gente sabe. Eu fui fazer uma entrevista outro dia, era só para outubro. Eu falei, Ih, meu Deus, outubro. Mas então vamos lá. A Júlia falou, gente, outubro a inteligência artificial dominou o mundo, Já é a Júlia. De minha voz. Não tem mais voz. É a Júlia, eu tenho o IA no nome, né? Julia. É Vai ser a IA. Júlia. Então, Agora que São Elas, é uma peça do Fábio Porchat, escrita e dirigida pelo Fábio Porchat, comigo, Maria Clara Gueiros e Priscila Castelo Branco. A gente está até, acho que agosto, no Shopping Eldorado Teatro das Artes, sábados e domingos, 18 horas. Pessoal de Portugal, setembro a gente está em Portugal. E outubro, novembro e acho que um rabichinho de dezembro a gente está no Norte Shopping. A gente vai dar um alô, vai dar um final de semana, acho que em Salvador. Eu acho que a gente também vai dar um beijinho lá em Porto Alegre. Enfim, tem o Instagram. É isso que eu ia falar, a agenda tá lá. @ Agora que São Elas, comédia. Lá a gente tem as datas direitinho. Prazer estar aqui com vocês. E as suas redes? Você deixou a sua? @ Júlia Rabelo, Rabelo com 2 L's. E que mais? Incomodada ficava a sua avó também, o podcast. Ótimo. Vendendo um monte de LOL, acabei de estrear o LOL. Você tá apresentando. Apresentando Nossa, com você vai Tom ter que voltar aqui pra falar. Cavalcante. Tem filme pra vir, o filme da Tati Bernardi, Mulher Sem Filtro. Tem um filme da Rosane Schwartzman, que eu fiz agora com a Carolina Dickman, que se chama Descontrole. Tem muita coisa vindo aí. Olha, tamo... Vai trabalhar, isso enquanto a inteligência não tomou conta, A gente é operário, né? E aqui, ó, a gente tem pra Olha você um presente da Maximiano Doces. Ai, Não que vira. delícia. Não pode virar. Quer ver? Abre aí pra ver, ó. Ai, que delícia. Não abre pra você ver, porque é Não um... vira, não vira. Ó, Olha que coisa... Ai, tem até uma florzinha. Dá pra ver? dá pra ver aí, ó? Deixa eu ver. Nossa, e posso falar, tá uma delícia, porque eu também já Ai, comi. gente, que delícia. Eles são Obrigada. E eu sou muito fã de vocês, tá? Ah, Maior olha. prazer estar aqui com vocês. Que legal. Quero encontrar também, né, nessa andança da vida aí, que a gente trabalhe junto, né? A gente vai Deus assistir quiser. vocês em breve. Você sabe que a gente Por já favor. fez uma Eu, claro série que você acha que eu não sei. do Resende, né? Nossa, maravilhoso. Você que Você fez lá, é. Eu fiz o curandeiro. Eu lembro né? disso, Arrebentou. amor. Eu sou fã. Que doida. Obrigado, Muito bom. Júlia. Obrigada. Valeu, amor. Júlia, brigadão. Obrigada, gente.